Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao episódio Construindo Confiança e Credibilidade. Fique comigo. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade ao episódio que foi iniciado na terça-feira, Construindo Confiança e Credibilidade. Mas eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notícias de novos vídeos, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E vamos dar continuidade então ao episódio Construindo Confiança e Credibilidade. Agora vamos conversar sobre o pilar que tem a ver com conhecimento técnico, profissional, político até, né? Essas habilidades mais gerenciais, mais profissionais, que ele precisa demonstrar que tem um certo domínio. Se você assistiu na série passada, que era a série sobre enfrentamento de desafios no serviço público, enfrentando desafios no serviço público, eu fiz um vídeo falando sobre a resistência que os gestores recebem quando eles assumem um cargo de gestão. Seja um gestor mais novo, seja um gestor com um pouco mais de tempo de casa, mas toda vez que ele assume um determinado setor, é comum ter uma certa resistência por parte dos membros da equipe. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês poderem acessar esse vídeo, porque ele é muito interessante. Como eu disse, isso é algo normal de acontecer, mas essa resistência tende a diminuir com o passar do tempo. E uma das formas de fazer com que essa resistência diminua é esse gestor, nesse processo de construção de confiança e credibilidade, ele demonstre que tem competências profissionais de fato para assumir esse cargo. E isso é muito importante. Então ele precisa demonstrar que ele conhece o serviço, que ele conhece o setor, que ele conhece a organização, que ele conhece os motivos pelo qual ele está ali e por qual ele age como gestor, né? Ele conhece os objetivos desse setor e dessa organização. E aí eu falo assim, mas Renata, eu acabei de entrar nessa organização, eu já tive a oportunidade de assumir o cargo de gestor, porque eu tenho experiências anteriores de outras organizações. Eu não conheço. Não tem problema, entre, comece a fazer o seu trabalho, mas é importante que você conheça a organização, que você conheça sobre o setor. No mesmo caso, às vezes é comum, por exemplo, né, a minha organização ela é meio que dividida em 3 grandes áreas. E às vezes é comum pegar um profissional que está trabalhando numa determinada área e colocar para ele ser o gestor de outra área, de um setor de outra área, um pouco diferente. E aí a gente tem até um certo preconceito, existe um certo preconceito com relação a isso, de qualquer uma das áreas, tá? Se de uma área vem de outro, ou de outra vem de uma, existe esse certo preconceito. O que esse gestor precisa demonstrar? Que ele conhece. E se ele não conhece, ele está apto, aberto a conhecer, então ele vai buscar informações, ele vai conversar com os seus profissionais, membros da sua equipe, ele vai conversar com profissionais de outras áreas, mas ele está interessado, ele demonstra isso, isso é super importante. Outro ponto importante para demonstração de competência isso às vezes é um pouco mais aplicado na administração privada, mas você, gestor, isso é uma grande dica para você conseguir conquistar essa confiança até com uma certa facilidade. Entrou nesse setor e uma das formas de você logo demonstrar que você tem o potencial pega situações que são problemas que esse setor está enfrentando, uns desafios, mesmo aquele que estava debaixo do pano ou outro gestor deixou meio quieto, isso não era importante, nem que sejam situações simples. Pegam esses probleminhas que já tinha nessa organização, pergunte para os seus profissionais, né, para a sua equipe, tem alguma coisa que está dando trabalho, que é um problema que a gente não consegue resolver? Tenta pegar algumas situações, mesmo que seja um pouco simples, e solucione. Traga a solução para esses problemas. Quanto mais você conseguir trabalhar dessa forma, pegando mesmo que seja situações simples, mas que outro gestor deixou quieto, você vai ver que você já puxa a confiança para o seu lado. Você já vem interessado em resolver situações. Então, o ideal é que você pergunte para a sua equipe, às vezes pergunte para outros setores, outros membros,
Às vezes você foi escolhido para ser o gestor e uma pessoa acima de você que escolheu para você ser gestor de uma área, e aí você tem uma equipe. Às vezes essa equipe não está sabendo bem o que seria para resolver, pergunte para esse gestor que está te convidando. Tem alguma coisa que o senhor quer que eu dê atenção, que acho que é importante? E aí, logo de começo, tenta já resolver. Quanto mais você apresentar bons resultados nesse começo, melhor vai ser para você construir essa confiança num tempo bom, tá? Claro, só vai entrar naquilo que você tem condições de resolver logo de cara, dentro daquilo que você já tem de conhecimento. Porque você já entrar numa situação e errar e agir inadequadamente, não ter sucesso, às vezes é pior do que se você não fizesse nada no começo e ficasse apenas tentando conhecer a situação, o cenário, o ambiente, as pessoas. Tudo bem? Outro ponto importante também tem a ver com a forma como você se relaciona com os outros setores, outros cargos, outros profissionais dentro da sua equipe. Se você é um profissional, principalmente se você veio como membro fora da equipe, alguém de fora que te escolheu e trouxe, é importante que você demonstre para a sua equipe, porque essa é a primeira confiança que você precisa conquistar, é importante que você demonstre para eles que você tem uma certa influência política dentro da sua organização. E isso é importante, porque às vezes você vai conseguir resolver alguns problemas desse setor que antes não foram resolvidos porque o gestor anterior não tinha uma certa influência política, ele não conseguia resolver, se dependesse de outros profissionais e outras áreas da unidade. Então, demonstre para a sua equipe que você tem ali já um conhecimento, que você tem uma certa facilidade, uma certa fluência política dentro da sua organização. Então, eu vou te dizer, vou deixar aqui para vocês com relação aos relacionamentos políticos, que eles são muito importantes para o cargo de gestão. Depois a gente vai conversar um pouquinho, né, nessa série sobre o gestor eficiente, mas eu já disse, na série voltado para desmistificação da estratégia, eu trouxe um dos episódios falando sobre a política organizacional. E ele é muito importante. O gestor, ele precisa de fato desenvolver as suas habilidades políticas. E aí, você que acabou de assumir o cargo de gestão, você está construindo essa confiança, credibilidade com a sua equipe, demonstrar que você é uma pessoa que tem uma certa influência política que vai facilitar o trabalho de todo mundo, vai ajudar a resolver os problemas, vai conseguir demonstrar para a organização a importância do trabalho do seu setor, é uma ótima ação para se fazer logo de cara, para demonstrar para a sua equipe que você foi escolhido porque você é a pessoa certa. Isso vai ajudar na construção dessa confiança e credibilidade. Algo também que pode te ajudar é, por exemplo, se você já é um profissional que é conhecido, eu mesma já te disse, né? Eu já tenho muitos anos de tribunal e aí eu tenho pessoas que nunca trabalharam comigo, mas já me conhecem, às vezes teve a oportunidade de trabalhar comigo num dia ou me encontrou numa reunião ou uma situação assim. Então, algumas pessoas, elas poderiam testemunhar ao meu favor. Digamos, que eu vou assumir um cargo de gestão e aí eu precisaria de pessoas que endossassem essa escolha. Não, a Renata, perfeita para esse cargo. Como é que você faz isso? Você chama pessoas que possam testemunhar a seu favor. Então, por exemplo, você pode, às vezes, trazer profissionais no seu setor com quem você já teve a oportunidade de trabalhar antes, e aí ele conversa com a sua equipe e fala, a Renata, ela é ótima, trabalhei já com a Renata numa determinada situação, ela foi super bem. E aí, esses testemunhos, claro, não precisa trazer todo mundo no mesmo dia ou gravar um vídeo de testemunhos a favor da Renata para que ela assuma o cargo de gestão e conquiste a confiança dos seus funcionários. Mas você pode ir fazendo isso de uma forma sutil. E isso é super importante, porque às vezes a sua equipe ela não te conhece, tá? Você é nova para eles nunca ouviram falar sobre você. Só que você já tem um histórico, que foi importante para a sua organização, ajudou alguns profissionais. Demonstre isso, dê um jeitinho de trazer essa informação para a sua equipe, porque por mais que eles ainda não conheçam. E esse processo de construção de confiança e credibilidade, ele demora um tempo, conforme as suas ações vão acontecendo, você vai tendo mais confiança ou menos confiança, mais credibilidade ou menos credibilidade. Mas você trazer algumas pessoas que podem falar bem e demonstrar como foi importante para elas terem trabalhado com a Renata, com você, ou com o seu gestor, isso vai te ajudar a trazer
isso vai ajudar a formar a opinião dos membros da sua equipe. Isso é muito legal. Também é muito importante o gestor demonstrar que quando ele não sabe, ele seja humilde o suficiente para reconhecer que ele não sabe. Então, ele vai perguntar para sua equipe, né? Eu não sei, o que você está me pedindo isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e aí eu te falo. Ou às vezes ele não sei e ele pergunta para o profissional, eu não sei, mas Renata sabe. Como que é aquilo mesmo? E aí ele está aberto para ouvir, né? E ele dá espaço para os outros profissionais também demonstrarem o seu conhecimento técnico profissional, né? Não existe uma competição. Esse gestor, ele não está no setor para competir com os seus funcionários. Ele está lá para desenvolvê-los. Então, toda vez que ele tem um profissional que é tão bom quanto ele, ou às vezes até mais, é importante que ele demonstre para a sua equipe e reconheça a competência desse profissional. E pergunte, eu não sei, mas olha, se você for conversar com a Melissa, ela sabe, pergunta para ela. Ou, por exemplo, isso eu vou dar uma dica para vocês. Isso sempre foi a minha forma de gerenciar. Eu não sei tudo, eu não sei quase nada, na verdade. E eu gosto muito de trabalhar com a minha equipe como se fosse um grande time, né? E aí a gente participa, a gente compartilha tudo. Então, por exemplo, tem uma situação nova ou já velha, mas que traz algum problema. Eu falo, então, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Ou às vezes eu brinco muito, pessoal do direito, o que vocês têm a dizer sobre tal situação, tal situação? E aí a gente está sempre aberto para poder conversar. E isso é importante. O gestor que não sabe pergunta. Boas perguntas demonstram que esse gestor tem interesse de fato em aprender e se desenvolver, porque é um processo também, né? Eu sei que às vezes o gestor, aquele que acabou de assumir o cargo de gestão, ele tem um pouco mais de dificuldade de demonstrar sua fraqueza. Mas como assim esse rapaz ou essa moça foi promovida a ser a gestora da unidade, mas ela não sabe? Não tem problema. Mas é importante que ele fale que ele não saiba. Né? Ele fingir que sabe é pior, a equipe mesmo pega ele, e aí não tem como construir confiança, né? Ele não sabe e ainda finge que sabe, fica muito difícil. Então tudo bem não saber, você só precisa falar e demonstrar isso. E aproveita, traz a sua equipe junto com você e discute. Pergunta para eles, faça um debate, todos eles estão lá para isso, né? Para aprender, para se desenvolver, para compartilhar. Então também começa de você como gestor e assim você consegue criar um elo entre você e a sua equipe, isso é muito importante. Com relação a fazer essas perguntas, tem um ponto super importante. Eu posso dizer porque eu acabei de dar um curso sobre isso e os colegas, até porque são colegas também, é de um tribunal, mas um outro tribunal, e os colegas eles trouxeram alguns pontos e é justamente isso. O gestor, só porque ele está no cargo de gestão, algumas vezes, não é que ele não faz pergunta, não só pelo trabalho, ele não faz pergunta sobre nada. E esse gestor, ele não dá espaço para a sua equipe, ele dá umas dicas, né? Dá um feedback, às vezes, sobre o seu comportamento, sobre suas ações. E é importante para o gestor, ele ter a percepção, ele conhecer, ele saber como é que a sua equipe, o que a sua equipe pensa dele. Porque às vezes, eu digo assim, na verdade, às vezes não, sempre, qualquer pessoa, seja em cargo de gestão ou não, a gente tem uma ideia de como nós somos e de como as pessoas nos veem. Isso é uma parte consciente do nosso processo de comunicação. Mas algumas vezes as pessoas estão nos vendo de uma forma diferente e nós não percebemos isso. Existe um ponto cego da nossa percepção com relação à realidade. E quanto mais o gestor pedir feedback para a sua equipe sobre o seu comportamento, sobre o seu processo de tomada de decisão, sobre as suas ações, sobre o seu trabalho ou qualquer situação que esteja relacionado à sua atividade como gestor, isso é importante. Mas esse pedido de feedback ele precisa ser de fato sincero. Né? Não perguntei porque eu vi o vídeo da Renata e ela falou que era para pedir um feedback. Não, isso tem que ser sincero. Né? Você está pedindo um feedback de fato porque você também está num processo de desenvolvimento. Todos nós estamos e estaremos até morrer. Então, toda vez que a gente pede um feedback, isso precisa ser de alguma forma sincero e soar sincero para a sua equipe, claro, né? E aí eu te digo mais, a partir do momento que você pediu o feedback,
A hora que você receber o feedback, você precisa ouvir atentamente. Você precisa, de fato, parar o que você está fazendo, olhar no olho que eu acabei de te dizer e prestar atenção no que a pessoa está falando. E não já começar essa história na cabeça que coloca você numa situação de defensiva com aquilo que você está ouvindo que você não gostou. Então você, de fato, precisa parar e ouvir, sem julgamentos, e depois você processa essa informação. E aí, quando você, não só no feedback para você, ou quando você não sabe uma determinada situação e você pede para os outros participarem, quando eles derem opinião, ouça, avalie, né? Afinal, você pediu opinião, então aceite a opinião, né? Ouça atentamente. Eu vou te dizer que muitas pessoas, às vezes acontece, e se isso acontecer comigo, e deve acontecer, às vezes a gente pede uma opinião, mas a gente já sabe o que quer. Né? A gente, na verdade, não quer ouvir a opinião do outro, a gente quer confirmar a nossa opinião. E aí, quando a pessoa traz uma opinião diferente, a gente já entra na defensiva. Então, eu acho assim, se você de fato quer opinião, você pergunte. Se você não quer opinião, não pergunte. Às vezes eu faço... Brincadeira, é verdade. Então, mas coisas que estão mais relacionadas com a minha vida pessoal. Por exemplo, eu vou pintar uma parede da minha casa de roxo, por exemplo. E às vezes, digamos que eu falo para o pessoal, sei lá, para o meu amigo, para minha mãe, alguma coisa. Tô pensando em pintar essa parede de roxo, o que você acha? Aí a pessoa vai falar, mas você tá louca? Roxo não, né? Para casa, não combina. Mas você quer pintar de roxo, não é? Então o que você faz? Ou o que eu faço? Isso eu já aprendi. Eu falo assim, mãe, eu vou pintar a parede de roxo. Eu não tô perguntando o que você acha. Mãe, eu vou pintar a parede de roxo. E se você quiser outra cor, não me fale, porque a parede é minha, eu vou pintar de roxo. Esse é o ponto. Se você não quer opinião, demonstre que você não está pedindo opinião, só está está informando, né? Isso acontece. Você, gestor, eu tenho um caso muito interessante. Eu fui dar um curso de feedback, esse foi no meu órgão, e aí um profissional, ele era gestor, e ele falava assim, a opinião que vale no meu setor é sempre a minha opinião. Ele entrou para fazer o curso de feedback e continuou tendo essa ideia assim rígida. Na verdade, ele não foi lá para aprender nada. Porque era engraçado, tudo que a gente falava, ele continuava demonstrando que o comportamento dele era um comportamento antigo, ele não estava aberto para abrir. Ele provavelmente foi fazer o curso para cumprir com a exigência do órgão. Cargos de gestão precisa ter uma quantidade mínima de horas para se manter no cargo de gestão. E ele sempre, toda vez que ele se manifestava, era para demonstrar que ele estava certo. E ele falava, a decisão do meu setor é sempre minha. Eu até pergunto, eu sou democrático, abro, deixo todo mundo dar a sua opinião, mas o que eu quero é o que permanece, é o que prevalece. Ele não está aberto a fazer perguntas, ele não está interessado na opinião do outro. Nesse caso, não pergunte. Diga para você, eu sou o melhor, eu sei de tudo, eu não quero perguntar, a opinião é minha, a decisão é minha. Não pergunte, porque fica pior, né? Parece que as pessoas são trouxas. Eu mesmo já tive colegas que me fizeram uma pergunta, Renato, o que você achou sobre isso? A hora que eu dou a opinião, eu falo, não, mas eu quero manter dessa forma. Eu mesmo já falo, se você não quer minha opinião, não me pergunte. Bem assim, eu sou bem uma pessoa direta, de todas as formas. Bom, por último, para essa construção de confiança com a sua equipe, eu diria que é o gestor demonstrar que ele está de fato comprometido para que todos da sua equipe, os profissionais da sua equipe, se desenvolvam profissionalmente e tenham sucesso e brilhem, até mais que ele. Isso é muito prazeroso, a gente vê que a gente pega um profissional que não conhecia nada, não sabia nada, e a gente trabalhou esse profissional, desenvolveu esse profissional ao longo do tempo. Claro que ele quis, né? Ele é o agente principal desse processo de desenvolvimento profissional dele, mas o gestor deu todas as chances, ajudou, participou ativamente desse processo, e aí você vê esse profissional pronto para voar, para ir para qualquer lugar, para assumir qualquer desafio. Isso gera um relacionamento de confiança muito forte, e esse profissional que ele percebeu, né, que o gestor trabalhou para que ele brilhasse e tivesse sucesso, ele vai ser sempre um profissional muito grato, ele vai sempre lembrar, sempre que ele tiver oportunidade, ele vai voltar para trabalhar com esse profissional, com esse gestor. Que de fato ele criou um relacionamento de muita confiança, ele confiou a esse gestor o seu desenvolvimento profissional.
ele sabia que ele podia contar. Então, um gestor, é importante que ele, nesse processo de construção de confiança dele como gestor, que ele demonstre que ele de fato está interessado no desenvolvimento profissional da sua equipe, né? Dos membros da sua equipe. Isso é muito legal, muito importante. Tudo bem? Um dos pontos também que pode te ajudar é perguntar para os seus funcionários. Já te disse, né? Pergunta para os seus funcionários quais problemas poderiam ser resolvidos logo de cara. Mas faça diferente. Pergunte para os seus profissionais quais ideias eles têm para poder melhorar esse setor, né? Que você possa ajudá-los a desenvolver. Quando você dá atenção para esse funcionário, né? Dá oportunidade para ele desenvolver algumas ideias que eles tenham com relação a esse setor, nossa, você cria um grande aliado. Eu vou te dizer que uma experiência minha profissional. Antes eu trabalhava num setor que eu não era gestora. Tinha acabado de entrar no tribunal. E aí foi um setor muito difícil para mim, até porque eu era jovem, tinha acabado de entrar, estava na faculdade, estava vendo várias coisas legais. E toda vez que eu dava opinião, o chefe na época falava assim, fica quieto, menina, você não tá aqui para pensar, eu que penso. Não tá aqui para ter ideia, sou eu que tenho ideias. Fica quieto e faz o que eu tô mandando. Essa era a minha relação com o gestor, super amigável. E aí esse gestor saiu e veio um outro profissional para trabalhar, para ser o gestor da minha área. E aí o que ele fez? Ele percebeu que eu era um pouco diferente dos demais, eu tinha muitas ideias. Bom, ele percebeu, ou ele perguntou para todo mundo, eu não sei, eu só sei que ele perguntou para mim e eu comecei a dar várias ideias para ele do que poderia fazer para melhorar as atividades daquele setor. No final, eu mudei assim da água para o vinho naquele setor. Eu deixei de ser a funcionária rebelde para ser a funcionária de destaque. Porque eu ajudei ele a transformar os procedimentos daquele setor, por exemplo. Porque eu tinha algumas ideias que poderiam sim ser aplicadas. É que o outro gestor não quis ouvir. Mas a partir do momento que esse novo gestor fez isso comigo, a gente criou uma boa relação de confiança. E esse gestor, ele foi muito importante para mim, porque assim, aquilo foi o meu trampolim para o meu desenvolvimento profissional no órgão onde eu trabalho. Foi super importante, de fato. E às vezes é isso, perguntar se tem alguma ideia, vocês que já trabalham aqui, tem alguma coisa que vocês acham que a gente poderia melhorar? E aí perguntar e, de fato, atuar ativamente para que essas ideias saiam do papel é importante, isso vai criar a confiança da sua equipe. Faça, isso é muito legal. Por fim, preciso demonstrar que eu sou um ótimo profissional, sei tudo, sei agir sei fazer todas as tarefas, conheço todos os procedimentos, tenho as formações XYH. Pode ajudar? Pode. Né? Claro, uma pessoa com um bom currículo ajuda bastante a demonstrar que ela tem a competência técnica e profissional para poder assumir esse cargo. Mas eu te diria que todos esses itens que eu já te trouxe, que a gente conversou ao longo desse vídeo, são muito importantes. Eu diria que são até mais importantes do que ter um diploma de um determinado curso, numa determinada universidade, determinada escola. Então, comece a pensar. É mais fácil até do que você ir fazer um curso formal, às vezes para mostrar que você tem um conhecimento profissional e técnico. Bem, outros pontos que seriam importantes, pratique ativamente a liderança, isso é super importante. A gente conversou um pouquinho no vídeo anterior do que seria a diferença entre a ideia de líder e gestor. A gente vai ter outras oportunidades para conversar mais sobre liderança, mas claro, o gestor que pratica ativamente, autenticamente a liderança, isso vai contribuir no processo de construção de confiança e credibilidade que ele tem com a sua equipe, claro. E sempre, a gente falou de caráter, a gente falou de valores. Você, gestor, haja sempre com ética e integridade no desenvolvimento das suas atividades, porque o gestor, ele lidera principalmente pelo exemplo. Quanto mais ético você é, mais éticos serão os membros da sua equipe, porque aqueles que não são éticos certamente não conseguirão se manter por muito tempo com você. Tá? Então, sempre haja com ética e integridade, principalmente porque a gente está falando de serviço público. Né? A gente está falando de orçamento público, de atendimento à sociedade, e esse é um dos itens mais importantes para um gestor público, ser ético e íntegro. Tá ok?
Pessoal, esse era o episódio de hoje, a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários para mim e para os outros colegas, porque a gente precisa compartilhar o nosso conhecimento, né? Eu já estou fazendo aqui a minha parte, posso fazer ainda mais, mas vamos conversar, vamos interagir. Deixe aqui o seu recado. Conte seus exemplos, suas experiências, isso faz com que todos nós aumentamos o nosso conhecimento compartilhando, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o seu vídeo nas redes sociais, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!